Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Olá, meu irmão, olá, minha irmã. Estamos aí para mais uma meditação da palavra. Hoje, batismo do Senhor, dia 11, domingo, que a gente possa vivenciar essa palavra de Deus em nossa vida. Já convido a você, se você gostar do vídeo, curta, comente, compartilhe. Vamos evangelizar a rede. E hoje, a palavra que iremos ler está no Evangelho de Mateus, capítulo 3, versículos do 13 ao 17. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus veio da Galiléia para o Rio Jordão, a fim de se encontrar com João e ser batizado por ele. Mas João protestou, dizendo: Eu preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Jesus, porém, respondeu-lhe: Por enquanto deixa como está, porque nós devemos cumprir toda a justiça. E João concordou. Depois de ser batizado, Jesus saiu logo da água. Então o céu se abriu e Jesus viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo pousar sobre ele. E do céu veio uma voz que dizia: Este é meu Filho amado, no qual eu pus o meu agrado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Aqui eu gostaria de chamar a atenção para um detalhe muito interessante que às vezes a gente não consegue fazer. Às vezes a gente fica lutando e não concorda com aquilo que Jesus quer que a gente faça. Jesus aqui fala para João: por enquanto deixa como está, porque nós devemos cumprir toda a justiça. João, ele não queria ser... João veio para anunciar, preparar o terreno para a vinda do Cristo. Então, ele se recusou, ele não queria ser batizado ali. Ele não queria batizar Jesus, mas era necessário que se cumprisse aquilo porque era uma profecia. Então, para que se cumprisse toda a justiça, era necessário que Jesus fosse batizado por João Batista, mesmo sem precisar. Porque João, ele pregava um batismo de arrependimento. Jesus não precisava disso. Mas, para que se cumprisse o que estava escrito, Jesus queria e foi batizado por João Batista. Mas esse escutar, nós precisamos escutar Jesus. E às vezes até abrir mão de coisas que não são pecado, por escutar Jesus. Nós precisamos fazer com que as palavras de Jesus entrem nos nossos ouvidos e a gente pratique, concorde com ele. Santo Irineu, lá nos primeiros séculos, ele falava assim que a gente precisa concordar com a Eucaristia e a Eucaristia precisa confirmar a nossa vida. Então a nossa vida precisa concordar com Cristo. Mas como nós estamos? Como estamos fazendo quando a gente ouve aquilo que não nos agrada? Quando somos contrariados por Cristo, e a gente é muito contrariado por Cristo, porque quando nós resolvemos fazer a nossa vontade, sempre vai dar algum problema. E aí Cristo vem e nos fala para fazer algo. Como que ele fala conosco? Através de uma música, das Escrituras, de uma pessoa que vem e fala conosco, de uma reflexão, de uma homilia. E às vezes a gente não quer ouvir Cristo, por quê? Porque eu não concordo com Ele. Mas quem é Deus? Às vezes nós queremos ser deuses, com D minúsculo, da nossa vida. E na realidade nós não temos o controle sobre ela. Nós precisamos colocá-la sempre nas mãos do Senhor e concordar com o que Ele fala para nós. É fácil isso? Muitas vezes não. Porque vai de encontro justamente ao que a gente pratica, ao que nós estamos acostumados a fazer. Mas o próprio Cristo nos falou: se quiser me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz cada dia e siga-me. Então esse renunciar é justamente concordar com aquilo que Cristo tem para nós. Largar aquela vida que nós tínhamos, que muitas vezes nos atrapalha, nos incomoda, nos leva a caminhos que não são de Deus. Concordar com Cristo é mudar de vida,
é de fato se converter. É de fato ouvir aquilo que Cristo também falou: convertei-vos, o reino dos céus está próximo. Isso é concordar com Cristo. Não é apenas falar que ama, mas é de fato viver o amor que ele pregou, amando, concordando com o que ele fala. Que nós possamos cada vez mais concordar com Cristo, escutar primeiro, ter esse privilégio de ouvir Cristo, mas também saber entender, acolher e praticar aquilo que ele nos coloca, aquilo que ele nos deu o exemplo. É isso que nós devemos fazer, por muitas vezes abrir mão de nossa vontade, que é a verdadeira forma de ser livre, porque o nosso corpo quer algo que não é de Deus, não concordando com o que Cristo coloca. Mas a liberdade é justamente fazer aquilo que a gente não quer, porque o nosso corpo quer o pecado, mas nós precisamos ouvir o que Cristo tem para nós, e assim a nossa vida ficará muito melhor. Mas repito, não é fácil. Nós temos que abrir mão de muita coisa. E aí vem uma pergunta: eu estou disposto a abrir mão de coisas por Cristo? O que eu estou disposto a fazer por Cristo? Ele nos coloca situações que às vezes a gente não vai nem entender, mas nós precisamos apenas viver o que Ele quer e assim fazer a vontade dEle, para que a nossa vida dê frutos. E o primeiro fruto que Ele quer é a nossa conversão, é o nosso caminho de santidade. Para ser santo, para chegar no céu, nós precisamos concordar com Cristo, porque se eu não concordo com Ele aqui, o que eu vou fazer no céu? Que a gente pense, reflita, que nós precisamos de Cristo cada vez mais presente em nossa vida. Que tenhamos aí um ano repleto de Cristo, repleto de amor, de paz, mas também repleto de luta, porque nós precisamos lutar para chegar no céu. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Um santo e abençoado domingo a todos e que o Senhor sempre nos acompanhe. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.